grande problema, o grande perigo, na verdade, é que quando você tira o medo e você troca ele por outra coisa, você nunca vai mexer, você nunca vai tentar resolver o medo. Quando a gente é bebezinho, quando a gente nasce, na verdade, a gente é uma criatura tão bobinha, tão inocente, que a gente nem sabe ter medo. Então, quando a gente nasce, que a gente ainda não tem os medos formados, a gente é uma criatura completamente inofensiva. A gente não tem medo de nada e, por isso, qualquer coisa pode matar a gente a qualquer momento. Aí Deus falou o quê? Toma uma mãe pra cuidar de você. Toma um pai pra te proteger o tempo todo. Porque o bebê pequeno, ele enfia a mão dentro da boca do leão, ele pula da mesa, ele não tá nem aí, ele cai da cadeira, ele não tem a noção do perigo. A palavra é essa, ele não tem noção do perigo. Conforme a criança vai crescendo, ela começa a entender, se eu pular dessa mesa aqui, eu vou me machucar. O medo protege ela. Você entende que o medo não é uma coisa ruim? É claro. O medo, ele é feito pra proteger a gente. E aí a criança tá ali em cima, tá olhando pra janela e ele pensa, ó, não posso pular, se eu pular daqui eu vou me esborrachar, vou me machucar demais. O medo vai ensinar ela que ela precisa tomar cuidado. A criança, conforme ela vai crescendo, ela tem medo e ela não tem vergonha de dizer que tem medo. Só que aí ela vai crescendo mais. Aí ela começa a ficar naquela fase ali pré-adolescente. O pré-adolescente, ele já é o bichão. Não tem medo de nada. Pode mandar nos meus peitos, que eu não tenho medo de nada. Eu sou corajoso. Eu, se eu pegar um leão, eu rasgo ele em dois. Ele começa a ter vergonha de ter medo. Quando você fala que você não tem medo, é porque você tem vergonha do medo. Só que aí a gente vai crescendo e a gente vai entendendo que nem tudo a gente pode jogar nos peitos e matar nos peitos. Aí a gente começa a falar assim, não, eu não tenho medo do leão, eu tenho precaução. Sei. Você trocou o nome do medo, mas continua sendo medo do mesmo jeito. Outro nome que a gente dá também é perfeccionismo. Não é que eu tenho medo, é que eu sou perfeccionista. Então, se não tiver perfeito, eu não faço. E na verdade é o quê? Você tá postergando pro outro dia. Agonia, gastura. Menina, eu tenho a gastura desse trem. Uma gastura. Eu tenho abuso. Tenho abuso de tal coisa. Preguiça. Não é que eu não tenho medo de fazer história, eu tenho preguiça. O grande problema, o grande perigo, na verdade, é que quando você tira o medo e você troca ele por outra coisa, você nunca vai mexer, você nunca vai tentar resolver o medo. Porque você fala assim, eu não tenho medo. A primeira coisa que você tá fazendo é negar o medo. Enquanto você estiver negando, não tem como você resolver isso. Pense em que você tem medo e fale aí em voz alta pra você mesmo, assim, eu tenho medo disso. Porque, ó, alguém falou assim, não é que eu tenho medo de story, eu tenho vergonha mesmo. E sabe o que a vergonha é? Medo de se expor. Medo do que as pessoas vão falar de você. Deixa eu ver aqui, o que o dicionário fala que é a vergonha? Olha essa definição, gente, do que é vergonha, olha isso. Sentimento desagradável relacionado com receio. O que é receio? O que é receio? Medo. Ou seja, a vergonha é um sentimento que vem do medo de você passar vergonha. É um medo das pessoas te julgarem. Ju, então eu tenho medo. Beleza, eu tenho medo. Falou que eu tenho medo, beleza, tenho medo. E agora, o que eu faço? Vamos ver se eu vou conseguir resolver isso, né? Porque eu levantei a bola, agora eu tenho que... Como é que é agora? Tem que cortar, né? Levantei a bola, agora tem que cortar. O medo, ele não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa boa que vem pra te proteger de coisas ruins. O medo de uma criança de se jogar de cima da mesa é o que faz ela não se esborrachar no chão. O medo que você tem de não entrar numa loja e pegar um trem, sair correndo e ser preso é o que faz a sociedade continuar girando. O medo que você tem de não dar um soco na cara de alguém quando alguém te faz uma raiva é o que faz a sociedade continuar girando. Lembra que eu falei que tem as fases do medo? A criança nasce, ela não tem medo. Aí ela vai crescendo, ela vira ali a criança de 5, 6 anos, ela tem medo, sabe que tem medo e aceita que tem medo. Aí ela cresce mais um pouquinho, ela chega ali na adolescência, ela tem medo, mas ela não acha que tem medo. Ela mente pros outros que ela não tem medo, que ela acha que pode resolver tudo. Conforme ela cresce, ela tem medo, sabe que tem medo, mas troca o nome do medo por outras palavras para não dizer que tem medo. Só que se você observar, conforme o medo vai se desenvolvendo na vida da criança, conforme o medo vai ficando mais maduro, ele passa de uma fase de proteger para estagnar. Conforme a criança vai crescendo, olha só,
Vou fazer um gráfico aqui, tá? Aqui vai ser o tempo. Conforme a criança vai crescendo, o medo vai se desenvolvendo junto com a criança. Então, observe. Criança tá aqui, o medo dela é abaixo de... O medo dela é 0. Começa aqui, tá? A criança nasceu, a idade 0 aqui. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo sobre o medo. Só que o nível de crescimento, de desenvolvimento da criança é daqui, do 0, porque a criança nasce banguela, a criança nasce careca, a criança não sabe falar, não sabe andar. Gente, a criança não serve pra nada. É impressionante. E a mãe ainda quer umas criancinhas dessas. Serve pra nada, pra nada. Aí ela tá aqui. Ela não sabe de nada, não fala nada, não sabe andar, não sabe nem que tem língua, gente. A criança quando nasce, quando ela descobre a língua ali, mais ou menos em 1 mês, 2 meses, ela fica assim, ó. Quem tem um bebê em casa sabe o que é isso. Tem o exato momento que a criança descobriu que tem língua. Aí tem a fase que ela descobre que tem mão. Aí ela fica olhando pra cima assim, uau, caraca, meu, tá grudado em mim. A vida dela está numa crescente tão intensa que ela se desenvolve. E aí, do nada, a criança que não sabia andar, não sabia nem que tinha mão, ela começa a engatinhar. Sabe por quê? Porque ela ainda não tem tanto medo. O medo dela ainda tá, ó, pequenininho. E aí, daqui a pouco, ela aprende que ela pode andar. E aí, quando ela anda, ela dá 2 passos e pá, cai com a cara no chão. Quanto menos medo a gente tem, porque a gente tem pouca idade, mais a gente se arrisca. Mais a gente mete as caras. E a gente vai, e a gente cai e levanta e faz as coisas. Mas o medo vai desenvolvendo junto com o nosso crescimento. Aí, quando a gente tem 17 anos, a gente fala, eu vou escolher um curso e eu vou tentar. Se não der certo, eu faço outra coisa. E aí você entra na faculdade, e aí você tenta, e aí você namora, e aí te bota chifre, aí você sabe o que você faz? Arruma outra, e eu arrumo outro, e aí você vai e mete as caras. Você é corajoso, você tá aqui pra viver intensamente. Quando você completa aqui mais ou menos 20 anos, você casa, você arruma um emprego, e aí o medo está instalado. Aí o seu crescimento vai ser assim, ó, reto, quase você não faz mais nada. Você não vai aprender a andar, você não quer sair do emprego porque você tem medo de perder o emprego. Você não quer procurar outra faculdade porque vai que eu vou gastar 4 anos à toa. Você não muda de casa porque vai que não dá certo na outra casa. Eu vou segurar aqui, eu vou me manter. Aí você dá até uma caída aqui de tanto, ó. Começa a se sentir meio boba. Eu, antes do amigurumi, gente, o Renato tá aqui pra provar. Eu falava pra ele, amor, parece que eu tô andando pra trás. Parece que eu tô ficando mais burra, não é possível. Eu tô sentindo que o meu cérebro tá definhando. Como que pode, gente? Parece que até meu vocabulário sumiu. Parece que a gente tá andando pra trás. Depois que a gente chega aqui, ó. E aí a gente chega ali nos 30. Aí que o trem fica ruim mesmo. Aí que a gente vai andando pra trás. E a gente fica com medo. E o medo faz a gente parar de tentar. E o medo faz a gente parar de pensar alto. E o medo trava a gente. E agora, nesse estágio aqui que a gente tá, o medo, ele fala pra você, você já cresceu, você já tem dente, você já tem faculdade, você já tem casa, agora vamos ficar quieta aqui.